Fala galera do Fute Paulista News, agarra o coração, segura a emoção e prepara o fôlego, porque a bomba que acabou de explodir no mundo do futebol é daquelas que vão fazer o chão tremer, as arquibancadas rugirem e a história do Santos se reescrita com letras de ouro. É notícia de primeira mão, quentíssima, direto do forno da redação do Globo Esporte, e vocês estão sabendo aqui no Fute Paulista News, antes de todo mundo. O Santos, o glorioso Peixe, acaba de fazer uma jogada de mestre, uma tacada de gênio, uma contratação que não é apenas um reforço, mas uma revolução. E quem é o nome por trás dessa façanha? Ninguém menos que Malcom, o ponta-direita que fez o mundo se curvar ao seu talento e que agora, a pedido de Neymar Júnior, o rei da Vila Belmiro, está chegando ao Santos para vestir a camisa 11 e incendiar o Brasileirão. Isso mesmo, galera. Malcom, o ex-companheiro de Neymar no Al Hilal, foi escolhido a dedo pelo craque brasileiro, que viu no garoto de ouro um talento fora da curva, uma arma letal para transformar o Santos numa máquina de títulos. E não é só isso, essa contratação veio com reuniões secretas, ligações na calada da noite, pressão de gigantes europeus e uma negociação que mais pareceu um thriller de Hollywood. Então pega a pipoca, aumenta o volume e vem com a gente, porque esse roteiro vai te deixar de queixo caído até o último segundo. Vamos começar pelo começo, porque essa história é tão épica que merece ser contada com todos os detalhes. Tudo começou lá na Arábia Saudita, onde Neymar Júnior, após uma passagem meteórica pelo Al Hilal, dividiu o vestiário com Malcom. Entre treinos intensos e jogos que fizeram o deserto tremer, Neymar ficou impressionado. Ele viu em Malcom não só um jogador habilidoso, mas um fenômeno, um cara com a capacidade de decidir partidas com um único drible, um único chute, uma única jogada. Quando Neymar voltou ao Santos, trazendo consigo o peso de ser o maior ídolo da história recente do clube, ele não veio só com a bola no pé, mas com uma missão: transformar o Peixe numa potência mundial novamente. E foi aí que ele bateu o pé, ligou para a diretoria e disse, com todas as letras: "Quero o Malcom, ele é o cara, ele é o futuro." A diretoria, claro, não ousou questionar. O pedido de Neymar foi tratado como uma ordem, uma convocação divina, e o Santos foi atrás do ponta-direita com tudo, como se a sobrevivência do clube dependesse disso. Mas, galera, não se engane, trazer Malcom para Vila Belmiro não foi tarefa fácil. Foi uma operação digna de filme de espionagem, com reuniões escondidas em hotéis de luxo, ligações criptografadas e uma tensão que faria qualquer torcedor roer as unhas até o último segundo. O contrato de Malcom com o Al Hilal estava no fim, mas isso não significava que ele viria de graça. Clubes gigantes da Europa, como Manchester United, Juventus e até o PSG, estavam de olho no brasileiro, farejando a oportunidade de contratar um jogador que já havia brilhado em gramados europeus. O Santos, com seu orçamento apertado, sabia que precisava jogar pesado, e jogou. Segundo fontes exclusivas do Globo Esporte, a transferência foi fechada por 15 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais na cotação atual, um valor que para um clube como o Santos é uma aposta ousada, mas que reflete a confiança absoluta no potencial de Malcom. E o salário? Pasmem, galera, Malcom aceitou um salário baixo, algo em torno de 800 mil reais por mês, um número modesto para um jogador do seu calibre, mas que prova o quanto ele quis abraçar o projeto do Santos e jogar ao lado de Neymar. Esse valor, aliás, é apenas a base fixa. O contrato, que tem duração de 3 anos até dezembro de 2028, inclui uma série de bônus que podem engordar os ganhos. Metas como número de gols, 10 por temporada, assistências, 8 por temporada e títulos conquistados podem render até 2 milhões de reais extras por ano. E tem mais, cláusulas de renovação automática, caso o Santos alcance a Libertadores em qualquer um desses anos, além de uma multa astronômica de 80 milhões de euros para desencorajar qualquer clube que ouse tentar tirá-lo da Vila Belmiro. Os bastidores dessa negociação, segundo o Globo Esporte, foram um verdadeiro campo de batalha. As conversas começaram há semanas, quando o Santos enviou representantes à Arábia Saudita para negociar diretamente com o Al Hilal. O clube saudita inicialmente resistiu. Eles queriam renovar com Malcom, oferecendo um salário 3 vezes maior que o do Santos. Mas Malcom, seduzido pela ideia de jogar no Brasil, ao lado de Neymar e de fazer história no clube que revelou Pelé, bateu o pé. Ele queria o Santos e ponto final.
Enquanto isso, um grande clube inglês, cujo nome não foi revelado, tentou atravessar a negociação, oferecendo 25 milhões de euros ao Al Hilal e um salário de 2 milhões de euros por mês a Malcom. A pressão foi enorme e houve momentos em que a diretoria santista achou que perderia a batalha. Mas numa jogada de mestre, Neymar entrou em ação. Ele mesmo ligou para Malcom numa chamada que durou mais de 1 hora e convenceu o amigo a escolher o Santos. "Vem pra cá, irmão, vamos fazer história juntos. A Vila vai tremer com a gente", teria dito Neymar segundo fontes próximas. Essa ligação foi o turning point, o momento em que Malcom decidiu assinar o pré-contrato ainda na Arábia, garantindo que sua chegada ao Brasil seria apenas questão de tempo. E agora, galera, preparem-se, porque Malcom chega ao Santos neste domingo, no evento que promete parar o Brasil. A apresentação oficial está marcada na Vila Belmiro, com direito a show de luzes, fogos de artifício e uma festa que vai fazer o estádio pulsar como nunca. Ele já assinou o contrato, já escolheu a camisa 11, um número que carrega o peso de ser o mesmo que Neymar usava em seus primeiros anos no clube. Mas quem é Malcom? Por que ele está causando tanto frisson? Vamos mergulhar na história desse craque, porque ela é tão impressionante quanto a contratação em si. Malcom Felipe Silva de Oliveira nasceu em 19 de fevereiro de 1997, na cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro da Vila Formosa. Desde criança, ele já mostrava que não era um garoto qualquer. Criado nas ruas da Zona Leste, Malcom começou a jogar futebol nas escolinhas do Corinthians, onde rapidamente se destacou pela velocidade, pelo drible desconcertante e pela capacidade de finalizar com precisão cirúrgica. Aos 15 anos, já era tratado como uma joia rara, e sua estreia no time profissional do Corinthians em 2014 foi um momento que marcou época. Com apenas 17 anos, ele entrou em campo contra o Bahia pelo Brasileirão e deixou sua marca com um gol de placa, driblando 3 defensores antes de mandar a bola para o fundo das redes. A torcida corintiana foi à loucura e o Brasil inteiro passou a conhecer o nome de Malcom. A passagem pelo Corinthians foi curta, mas brilhante. Em 2 anos, ele disputou 73 jogos, marcou 10 gols e deu 9 assistências, conquistando o Campeonato Brasileiro de 2015. Sua habilidade chamou a atenção da Europa e em 2016 o Bordeaux da França pagou 5 milhões de euros para levá-lo. Na Ligue 1, Malcom explodiu. Com sua velocidade estonteante e dribles que lembravam o jovem Ronaldinho Gaúcho, ele se tornou o pesadelo dos zagueiros franceses. Em 3 temporadas no Bordeaux, foram 96 jogos, 23 gols e 16 assistências, números que fizeram o Barcelona abrir os cofres. Em 2018, o clube catalão pagou 41 milhões de euros para contratar o brasileiro, numa transferência que colocou Malcom no radar do mundo inteiro. No Barça, ele não teve o espaço que merecia, mas ainda assim deixou sua marca, com 4 gols e 2 assistências em 24 jogos, incluindo um gol antológico contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu pela Copa do Rei. Depois do Barcelona, Malcom foi pro Zenit, da Rússia, onde viveu o auge de sua carreira até então. Em 4 temporadas, ele conquistou 4 campeonatos russos, 2 Copas da Rússia e 3 Supercopas, marcando 42 gols e dando 29 assistências em 109 jogos. Sua passagem pelo Zenit foi tão dominante que ele foi eleito o melhor jogador da Liga Russa em 2020 e 2021, além de ser convocado para a seleção brasileira, onde disputou 12 jogos e marcou 2 gols. Em 2023, Malcom assinou com o Al Hilal, onde dividiu o vestiário com Neymar. Na Arábia, ele continuou brilhando, com 15 gols e 11 assistências, conquistando o Campeonato Saudita e a Supercopa da Arábia Saudita. Mas, apesar do sucesso, Malcom sentia que precisava de um novo desafio, algo que reacendesse sua paixão pelo futebol. E foi aí que o Santos entrou na jogada. Em campo, Malcom é um espetáculo à parte. Ele joga como ponta-direita, mas tem versatilidade para atuar pelo lado esquerdo ou até como meia ofensivo. Sua principal arma é o drible. Com um controle de bola que parece desafiar as leis da física, ele deixa os marcadores no chão com mudanças de direção tão rápidas que parecem teletransporte. Sua velocidade é outro trunfo. Malcom já foi cronometrado correndo 100 metros em 11 segundos, algo que o coloca no mesmo patamar de velocistas como Kylian Mbappé. Além disso, ele tem um chute potente e preciso, capaz de acertar o ângulo de qualquer distância, e uma visão de jogo que o permite criar jogadas onde ninguém mais vê. Comparado a craques como Ángel Di Maria e até o próprio Neymar em seus primeiros anos, Malcom combina técnica, explosão física e inteligência tática. Os seus pontos fracos? Talvez uma certa irregularidade em jogos grandes, algo que ele já melhorou no Zenit, e uma tendência a segurar a bola um pouco mais do que o necessário, mas nada que possa ser ajustado com um bom treinador.
Mentalmente, Malcom é um monstro. Ele tem uma confiança inabalável, algo que ficou claro quando ele enfrentou o Real Madrid pelo Barcelona e não se intimidou com a pressão do Bernabéu. Ele também é um líder nato, sempre motivando os companheiros e assumindo a responsabilidade nos momentos decisivos. Fora de campo, Malcom é conhecido pela humildade e pelo profissionalismo. Ele nunca se envolveu em polêmicas, sempre foi dedicado aos treinos e tem uma relação próxima com os torcedores, o que o torna perfeito para o ambiente passional da Vila Belmiro. Por que o Santos contratou Malcom? Simples, porque ele é o jogador que o time precisava para dar um salto de qualidade. O Peixe, que voltou à Série A em 2025, sabe que precisa de nomes de peso para brigar por títulos. Malcom chega para ser o parceiro ideal de Neymar, formando uma dupla que promete infernizar as defesas adversárias. No esquema tático do Santos, ele deve atuar como ponta-direita num 4-3-3, com liberdade para cortar para o meio e finalizar ou buscar o passe para o centroavante.